Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos dando início a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Independente de Cornélio Procópio. Eu sou o pastor Alessandro e eu quero conduzir você num exercício de fé. Nesta noite e nesse encontro, nós estamos parando um pouco para buscarmos juntos ao Senhor. E o nosso desejo, a intenção, a nossa motivação é exercitar a sua vida, a minha vida, a nossa vida na presença do Senhor. Então, peço que você abra seu coração, prepare para que você possa, nesse tempo, estar assim com os seus corações voltados para o Senhor, buscando realmente a face dEle, a direção dEle, sobre esse momento todo que nós estamos vivendo. Então, vamos orar, preparando-nos para esse momento? Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos juntos aqui, Senhor, conectados numa mesma fé. Pedimos que, em nome de Jesus, a presença do Senhor seja algo muito viva na casa de cada um que me assiste nesse momento. Que possamos estar assim nos exercitando espiritualmente naquilo que são Tuas verdades para as nossas vidas. Consagramos a Ti tudo que foi preparado, cada participação, cada detalhezinho desta transmissão como expressão do nosso amor por Ti. E Te pedimos, usa, Senhor, cada parte dessa para nos iluminar, para nos fortalecer em Ti, Senhor. Nos conduz, fala o nosso coração, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Conectado em Cristo. Que legal ver o rostinho dos irmãos, das irmãs, participando conosco aqui nas nossas transmissões. Querido, eu quero te convidar e te desafiar para que você possa enviar para a gente a sua contribuição. Que tal você mandar um videozinho falando, conectados em Cristo ou em uma só fé? Vejam, queridos, vivemos momentos em que estar juntos não é possível. Estarmos aglomerados, abraçadinhos, todos juntinhos, isso não é possível. Então, vamos nos adaptar. E vamos fazer uso dessa tecnologia para nos aproximar uns dos outros, para fortalecer a nossa fé, para que a gente possa estar orando e intercedendo uns pelos outros. Eu queria te pedir, mande a sua contribuição para mim, mande uma foto, mande um vídeo, mande o seu testemunho, compartilhe para mim como que está sendo esse momento todo de quarentena e isolamento aí na sua casa. Novamente, aqui no nosso município, nós estamos todos isolados aí, tudo fechado, horário diferenciado de trabalho. Então, mais uma vez, estamos tendo que ficar em quarentena, bem fechadinhos em nossas casas. Como que está sendo isso para você? Grave um videozinho, vire o celular na horizontal, peça para alguém gravar para você e conta para mim como está sendo essa experiência e o que você tem aprendido de Deus, o que Deus tem falado ao seu coração nesse tempo todo que nós estamos vivendo. Hoje, nós estamos na 49ª semana de isolamento, de distanciamento social. 49 semanas nós estamos aí isolados, quase um ano. Me conta, muita coisa aí você teve que aprender. Muita coisa você teve que se adaptar. Conta pra gente, grave um videozinho, manda para mim no particular ou manda no nosso grupo. Através desse QR Code que está aqui, você pode fazer parte do grupo da transmissão do culto. Então, ali a gente compartilha esses materiais. Ali também a gente compartilha como que está a transmissão, se houve algum problema, alguma intercorrência. A gente sempre está se comunicando por ali, se o volume não está bom. Então, por favor, me ajude. É a forma de nós nos comunicarmos ao vivo. E se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, da transmissão aqui, como que faz para participar, pastor?
Pega o seu celular e abre a câmera e vire em direção ao QR Code. Quando você fizer isso, vai aparecer um link, uma frase lá, uma linha lá no meio da sua tela. Toca nela, que aí você vai ser direcionado para fazer parte desse grupo. E ali você vai ver a comunicação de todo mundo, as fotografias, tudo que estão enviando lá no grupo. E eu queria ter a sua participação. Quero te dizer também que, olha só, estamos na 49ª semana de um novo momento em nossas vidas. O mundo todo parou por conta desta situação. O que nós estamos fazendo nesse momento será contado no futuro, né? O que a igreja de hoje, ou como nós lidamos com essa situação. Então, na vida da igreja, esse momento está marcado de forma indelével na história. Eu queria que você fizesse parte, né? Eu queria mostrar o seu rosto, porque todas essas transmissões ficarão eternas aí para sempre. Mande uma fotografia para mim. Compartilhe comigo a sua foto, a foto da sua família, para que a gente possa estar deixando registrado, tá bom? Então, na noite de hoje, mande ali no grupo sua fotografia da sua casa, para que a gente possa estar divulgando, para que a gente possa estar deixando registrado para a posteridade. Mande uma foto bem bonita, escolhe ali na sua galeria de fotos, uma foto legal da sua casa, da sua família e compartilha conosco. Também nesse grupo, compartilha com a gente seu pedido de oração. A ideia desse encontro nosso é podermos exercitar a prática da oração intercessória. Então, se você quiser, compartilhe comigo seu nome, o motivo de que você está precisando de oração, que a gente vai estar orando por você no decorrer da transmissão de hoje, tá bom? Compartilhe ali a foto, compartilhe seu pedido de oração e também para a semana, compartilhe ali a sua foto, o seu videozinho, seu testemunho, que a gente vai ter muita alegria em juntar tudo e preparar para apresentar aqui na semana que vem, tá bom? Vamos louvar a Deus? Preste atenção na letra, cante se você souber, curta o som e entronize Deus em seu coração durante esse louvor. Vamos lá.
Vamos estudar a palavra de Deus agora, irmãos? Vamos fazer uma oração? Pai, agora que nós vamos refletir na sua palavra, pedimos a Deus que o teu Espírito Santo fale conosco, que nós entendamos o recado do Senhor, a sua voz, aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. Eu peço a Ti que esse tempo, esse momento, essa reflexão sirva como instrumento de edificação na vida dos Teus filhos. Então, que o Senhor mesmo esteja falando, Pai. Usa o Teu servo, usa essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos Salmo de número 23, e eu quero trabalhar com você e afirmar para você que Ele se importa, Deus se importa com você. Eu quis escolher esse texto célebre, conhecido de todos nós, que é o Salmo de número 23, porque ele é lindo e eu quero aproveitar e usar dele e de tudo aquilo que nós já temos falado nas terças-feiras para crescer, edificar, para avançar um pouquinho mais. Então, vamos ler o Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande no vale de escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente que a bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que lindo texto, não, irmãos? Acredito que todos nós já ouvimos milhares de vezes esse texto. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo aí, sabem de cor esse texto. A versão que eu escolhi, ela é um pouquinho diferente, as palavras são sinônimas e talvez por isso chamou a sua atenção. Mas foi intencional. A ideia era que a gente pudesse ter um novo olhar sobre esse texto que é tão bonito e uma tremenda semente de fé para as nossas vidas. E eu quero, então, refletir e trabalhar com você para nós transformarmos esse exercício de fé em uma força poderosa para a nossa vida. Transformarmos tudo isso que nós temos aprendido, ouvido aqui, em uma força poderosa para a gente poder encarar a vida, encarar os problemas, encarar as situações que envolvem cada um de nós e as nossas famílias. Então, para tanto, para a gente poder fazer essa transformação, eu quero falar para você o seguinte, que você deve olhar para esse texto da palavra, olhar para a Bíblia de forma geral, como uma semente que você deve deixar plantada no terreno aqui da sua mente. Você precisa olhar para a palavra de Deus e olhar para ela como uma orientação de Deus para a sua vida. E você desenvolve assim a sua fé. Fé é acreditar. Fé é confiar. Fé é alinhar a sua vida nesta palavra, nessa verdade. Cada um de nós escolhe em que acreditar. Algumas pessoas acreditam que simpatia funciona, dá certo, colocam a vassoura atrás da porta, trevo de 4 folhas, ferradura, tem um monte de coisa aí de simpatia que as pessoas acreditam, porque escolheram acreditar nisso. Pulseirinhas, imagens, amuletos, tem tantas coisas que as pessoas acham que vão fazer um resultado positivo, trazer sorte para a sua vida. Nós que somos cristãos, precisamos entender que a nossa sorte vem do Senhor. É Ele quem pode mudar as situações. É Ele quem pode fazer o impossível por nós e sobre nós. Então, nós, cristãos, escolhemos confiar na palavra de Deus. Nós, cristãos, escolhemos acreditar naquilo que a palavra de Deus ensina a ser verdade de Deus para nós. Nós escolhemos, como cristãos, andar em alinhamento com essa verdade de Deus. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus.
E Jesus é o nosso grande mestre e ele escolheu assim. E ele fez assim. Em vários momentos da vida dele, ele diz, olha, a minha vontade, o meu prazer, a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. É realizar a obra do meu Pai. E essa vontade do Pai, essa obra do Pai está registrada onde? Na palavra de Deus. Então, Jesus, ele escolhia acreditar na verdade de Deus para que essa verdade pudesse endireitar ou alinhar seus passos, suas decisões, sua vida. Nesse sentido, como eu informei, né, nós precisamos colocar e acreditar que essa semente tem que ser plantada aqui nesse jardim, no jardim das nossas vidas. Então, vamos lá. Os primeiros versículos desse texto. Se eu entendo que são recado de Deus, verdade de Deus para nós, eu não vou só entender que um homem chamado Davi escreveu esse texto, mas eu vou entender que ele disse algo que são coisas preciosas para as nossas vidas. E ele, que foi um dia pastor de ovelhas durante a sua adolescência e juventude, no começo da sua juventude, ele, em seu relacionamento e intimidade com Deus, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Porque assim como um pastor de ovelhas não permite que nada falte para seu rebanho, como um pastor de ovelhas que está sempre à frente, que está sempre levando, conduzindo o rebanho para os lugares certos, assim Deus tem agido com os seus filhos. Assim Deus tem feito com as pessoas que o buscam. Assim Deus faz com quem se coloca debaixo da vontade de Deus e alinhado à voz do Senhor. O Senhor é meu pastor e por conta de Ele ser o meu pastor, nada vai me faltar. Muito bem. Segunda verdade, Ele me faz descansar em pastos verdes. Pastos verdes corresponde ao alimento das ovelhas. Então, o Senhor nos leva nos lugares onde as nossas necessidades são supridas. O Senhor cuida da gente e age em nosso favor de maneira que as nossas necessidades sejam todas elas preenchidas. Ele age assim porque Ele é o nosso pastor. Verdade que eu preciso manter aqui. E Ele me leva às águas tranquilas. Águas tranquilas. Me deixe refletir um pouquinho com você sobre isso. Por que eu preciso ir para as águas tranquilas? Porque, na perspectiva de uma ovelha, pensa comigo um pouquinho. Já lavou um casaco de lã? Ou um cobertor de inverno? Quando você molha, ele fica muito pesado, porque ele encharca, a água fica toda nele. A ovelha, ela tem o seu corpo coberto com lã, não é verdade? Então, se a lã da ovelha molhasse, se ela fosse tomar água, e talvez você não saiba, mas a ovelha para tomar água, nesse contexto aqui, o pastor estava nos campos, e para que ela pudesse tomar água, ela tinha que entrar, molhar as patinhas, para poder alcançar a altura da água e então poder lamber água, tomar água, como o animal faz. Mas se ela fosse num lugar onde a água fosse corrente e a sua lã molhasse, e por causa da correnteza, por causa da força da água, ela poderia ser levada e morria afogada. Então é um instinto de defesa da ovelha não entrar ou não colocar as suas patinhas em água corrente, por medo e instinto de sobrevivência. O texto fala, olha, o Senhor nos leva às águas tranquilas, para poder saciar a nossa sede, para poder cuidar da gente. Ele sabe aonde tem perigo, ele sabe que a gente tem medo, ele sabe que nós somos temerosos, medrosos, frágeis, e podemos ser levados pelas correntezas. E então o texto fala, se o Senhor for o seu pastor, Ele vai te levar às águas tranquilas. Você não vai se afogar nas águas do mar da vida. Ele vai cuidar de você. No próximo versículo, o Senhor renova as nossas forças. Nós precisamos de forças renovadas. Até porque estamos há 49 semanas trancafiados. Há 49 semanas nessa luta contra o Covid-19 no mundo. O mundo todo está
assustado, com medo, sem saber ao certo o que fazer, sem ter precisão de como essa doença vai se comportar na vida de um ou de outro, porque é tão diferente o jeito que essa doença se comporta na vida das pessoas. Alguns estão sendo assintomáticos, não sentem nada, passam pela enfermidade e é como se nada tivesse acontecido. Bom para eles. Para outras pessoas, pelo menos das pessoas próximas aqui da gente, o sintoma que mais se repetiu das pessoas que foram contaminadas com Covid foi a perda do olfato, a perda do paladar. Coisas estranhas, né? Nunca tínhamos visto um negócio assim. Então, quando a pessoa, pelo menos os irmãos aqui próximos de nós, começaram a ter perda do olfato ou perda do paladar, era um sintoma clássico. Corria lá e, de repente, já dava positivo no exame. Dores no corpo, não é? Zonzeira na cabeça, são alguns dos sintomas dessa enfermidade. Que bom para essas pessoas que venceram o Covid e já tiveram o seu paladar restaurado, o seu olfato restaurado e voltaram à vida. Isso é bom. Mas, em contrapartida, teve outras pessoas que já passaram por problemas respiratórios, outras pessoas que já tiveram um quadro muito maior de complicação. E pior ainda, algumas pessoas não conseguiram resistir a estas complicações todas que o Covid abriu e faleceram. Talvez você, como eu, tenha alguém na sua família que partiu nesse momento. Está sendo um tempo assim estranho, um tempo confuso, um tempo difícil. E nós precisamos de que as nossas forças sejam renovadas para que nós consigamos vencer essa etapa. Olhando um pouco da história, a peste negra no mundo demorou mais de 400 anos para que a humanidade conseguisse extirpar, eliminar o vírus da face da Terra. De uma geração a outra, esse vírus foi tornando a voltar e impactando a sociedade. Dá uma pesquisada na internet, estuda isso. E de repente agora, com esse vírus novo, o Covid-19, em menos de um ano, nós conseguimos desenvolver várias vacinas, vários tipos diferentes de vacina para poder matar, para poder conter, para poder nos ajudar a vencer essa enfermidade. Estamos vivendo um momento da história de desenvolvimento científico maravilhoso, mas ainda assim, estamos tendo muitas perdas. Estamos assustados com as águas que a vida tem lançado sobre nós. E o texto fala, se o Senhor for o nosso pastor, Ele vai renovar as nossas forças para que a gente consiga chegar até o final dessa jornada. Ele nos guia por caminhos certos, porque nós não sabemos. Nosso ponto de vista é o ponto de vista da ovelha. O ponto de vista do pastor é mais alto, é maior, então ele vê lá adiante e ele sabe para onde nos levar. E nesse sentido o salmista fala, olha, ele renova e ele nos guia. Confia nele. Entrega a sua vida para ele. Deixa o Senhor ser o seu pastor. Ele nos prometeu cuidar de nós. Ele nos prometeu. Você se lembra de alguns outros versículos que confirmam e reforçam essa verdade? Onde o próprio Jesus de repente aparece e fala, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Confia nessa verdade, guarde isso em seu coração. Essa é a melhor coisa para você acreditar nesse tempo. Se você não teve Covid, confia no Senhor, Ele está com você. Se você está hospitalizado, confia, o Senhor está com você. E com os parentes que de repente estão em coma, entubados, o Senhor está com eles. Ele não nos deixa sozinhos. Versículo 4, quero encerrar aqui com o versículo 4, porque o versículo 4 é maravilhoso. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Ainda que eu ande num vale escuro como a morte, significa o quê? Ainda que você venha a sofrer perigo de morte, ainda que você venha, a metáfora aqui a gente pode trazer para nós, né? Ainda que tenhamos Covid, ainda que estejamos no hospital, ainda que passemos por essa luta, ainda que enfrentemos outros problemas enormes que talvez você esteja passando, creia, não tenha medo porque o Senhor
está com você. Ainda que eu ande num vale, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, estás comigo. O texto está falando que nós podemos enfrentar lutas, podemos passar por doenças e enfermidades em nossas casas, mas não precisamos temer. E em momento algum, querido irmão, na nossa noite da esperança, a gente tem afirmado uma notícia tipo assim: aceita Jesus e você não vai ter mais problema na vida. Vem aqui que você só vai ter bênção, você só vai prosperar, você não vai passar por dificuldade. Não, isso não é verdade. Essa teologia da prosperidade, ela é frágil demais e a gente não quer entrar nessa seara. O que eu vejo como nesse texto é: nós poderemos passar por perigo de morte, nós poderemos até encarar o luto, nós poderemos enfrentar qualquer espécie de dificuldade, mas não precisamos perder o chão, não precisamos ficar desesperados, agoniados. Por quê? Porque tu, Senhor, estás conosco. O Senhor está com você. Ele não te deixa sozinho. Então, confia. Mantenha a chama acesa da sua fé no seu coração. Tu nos protege e nos dirige. Em outra tradução fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado é para proteger e dirigir. Proteger, cajado, por exemplo, talvez você se lembre de algum desenho animado que quando a pessoa estava num palco fazendo coisa errada, vinha uma vara comprida que tinha um gancho na ponta e pegava a pessoa e puxava ela fora. Lembra disso? Um cajado era mais ou menos assim, uma vara comprida que tinha um gancho ali na ponta, aonde se a ovelha estivesse correndo um perigo, por exemplo, andando num lugar que tinha um despenhadeiro ou coisa parecida, e a ovelha escapasse, o pastor jogava esse cajado e trazia a ovelha de volta para um lugar seguro. Ainda que ela escorregasse, ainda que ela caísse, o cajado ia lá e trazia ela de volta, colocava ela no lugar certo. Assim nós acreditamos que o Senhor nos dirige, nos traz de volta. E vara era para quando o lobo vinha, vara era para correção, vara era para espantar o mal, vara era para trazer disciplina. Então nós acreditamos que essa vara aí ela serve também para nos proteger, para nos conduzir. É isso que o salmista Davi, em sua intimidade com Deus, recita esse texto, cria esse texto que é algo do seu profundo, da sua oração, que a gente pode trazer para nós, nos apropriarmos dessas verdades, nutrirmos a nossa vida com essas verdades, porque essas verdades vão nos ajudar a caminhar. Guarde essas sementes no terreno da sua mente, no terreno no seu jardim espiritual. Nós estudamos sobre isso no dia 24 de novembro do ano passado. Você pode assistir no YouTube na íntegra essa mensagem que fala que a nossa mente é como um jardim e as sementes que nós colocamos aqui, os pensamentos que nós colocamos aqui são como as sementes. Então, se a minha mente é um jardim, eu preciso colocar a semente certa, porque se eu colocar a semente de medo, ela vai crescer e o medo vai ficar grande demais. Se eu colocar o desespero, vai ficar grande demais, eu vou perder o controle. Então, coloque as sementes certas em sua mente. Conserve os pensamentos certos aqui na sua mente, para que você possa vencer esse momento, essa etapa, essa quarentena, vencermos esta fase de Covid-19 no mundo. Conserve as verdades de Deus na sua mente. Num outro momento, nós, agora, poucas semanas atrás, no dia 16, a gente comentou sobre o ciclo da realidade. Um coach chamado Jerônimo Telmel criou esse ciclo da realidade, foi vídeo do TED aqui do Brasil, e super legal, e a gente compartilhou, e a gente fez uma adaptação, convertendo esse ciclo da realidade em uma arma poderosa para a nossa fé. E eu quero avivar aqui a sua mente para que você possa fazer isso. Com base na palavra de Deus, fechando, né, o Salmo 23, aquilo tudo que estávamos comentando, com base na palavra de Deus, com base, por exemplo, no Salmo 23, veja o seu mundo baseado nas verdades da palavra de Deus para você. Tá? Então, o seu mundo com base na palavra de Deus. Você vai ver, olhar as situações, aquilo tudo que você está enfrentando, não com a sua ótica natural ou com o seu treinamento ou cultura ou a educação que você recebeu, mas renove esses seus pensamentos
com a luz que vem da palavra de Deus para a sua vida. Então, veja as coisas pela perspectiva de Deus, assim como Davi fazia ali. E quando você vê as coisas ao seu redor na perspectiva ou pelo óculos que vem da palavra de Deus, você começa a criar essa realidade. Isso é fé, é trazer à existência as situações. Então, se você vê o Covid, se você vê o seu problema como uma coisa, um castigo, como um karma, ou como, sei lá, alguma coisa ruim para você, você vai trazer essa coisa ruim para a realidade, no seu corpo físico, na sua experiência espiritual e também emocional. Por isso, você precisa reagir, você precisa lidar com isso numa outra perspectiva. Olhe como Deus vê. Traga a existência. Exercício de fé, trazer a existência. Acredite, confie e se alinhe. Porque quando você acredita, confia e se alinha, você começa a trazer a existência. Aquilo que ainda não é. A cura, a solução para o seu problema. Essa luta que você tem enfrentado, olhe para ela já enxergando a solução que Deus está apontando. Ele está te guiando, Ele está te conduzindo, Ele está te protegendo. Olhe assim para o seu problema, porque assim você vai materializar a fé, você vai trazer a existência. E quando você vê assim e traz a existência assim, você começa a agir desse jeito, você começa a ser assim, a fazer as coisas desta forma e, consequentemente, por estar fazendo as coisas nessa direção, você começa a receber isso. Se eu não fosse crente, eu ia falar para você assim, olha, tem um pensamento assim porque você vai atrair as forças positivas do universo para você. Mas como nós somos cristãos, a gente sabe, você vai olhar para o mundo, acreditando na verdade, na perspectiva daquilo que Deus está mostrando e alinhando a sua vida nela, e isso vai acontecer, isso vai ser, materializado em você. O ciclo da realidade traz, como uma arma para nós. E aí, consequentemente, você vai ter essa resposta da sua oração, e isso vai te dar mais fé para que você possa olhar para o outro problema e declarar, profetizar a verdade de Deus sobre o problema, profetizar a cura, profetizar a salvação, profetizar a verdade de Deus sobre a sua luta, sobre a sua causa. E, consequentemente, você vai ser, você vai fazer, você vai ter, e assim esse ciclo começa a se tornar um ciclo positivo, um ciclo virtuoso na sua vida. Porque conforme você vai recebendo respostas, você vai acreditando mais em Deus, e aí você vai passando a acreditar mais nas outras partes da Bíblia, nas verdades de Deus para você, e você vai sendo, fazendo e recebendo tudo aquilo. E você começa de novo, e isso vai um ciclo virtuoso sobre a sua vida, um ciclo virtuoso de fé, uma arma poderosa para que você possa caminhar. Os irmãos captaram? Entenderam? Quando eu olho para Davi, eu vejo que ele olhava as situações difíceis que ele encarava, e enquanto ele era rei, seu reino foi bombardeado de todos os lados, várias pessoas tentaram usurpar o seu trono, e ele olhava para essas situações todas desta forma. E foi durante esse período que ele escreveu o Salmo de número 23, declarando, se o Senhor for o seu pastor, ou melhor, declarando para ele mesmo, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz deitar em pastos verdes, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele renova as minhas forças, Ele me dá o alimento, Ele cuida de mim, e ainda que eu passe por um perigo de morte, eu não preciso ter medo, porque Ele está comigo, porque Ele me protege e porque Ele me dirige. Traga essas verdades, meu irmão, minha irmã, para a sua mente, para a sua vida. Conserve isso aqui. Tenha otimismo com a vida, com as lutas todas, porque Ele te conhece, Ele é o seu pastor e Ele cuida de você. Então, acredite, confie, e o seu mundo vai ser transformado. Veja as coisas com a ótica da verdade que vem da palavra de Deus. Seu cérebro, conserve isso nele. Então, seja, faça e receba tudo isso que a gente tem crido, plantado aqui nesse terreno. Acredite, confie e alinhe a sua vida e esse momento que você está vivendo e a luta que você está enfrentando com a verdade da palavra de Deus para você.
Ele é o nosso Deus e Ele nos ama. Ele quer o seu bem. Mesmo vivendo dias maus, mesmo vivendo momentos ruins, o Senhor está sempre conosco. Não nos deixa sozinho em momento algum. Como um pai que segura a mão de um filho para poder ir naquele cômodo escuro, para encarar o medo, assim o Senhor. Ele nos segura a mão e nos ajuda a vencermos os nossos medos, a conquistarmos a vitória sobre as nossas lutas. Deus, nesse momento, está segurando a sua mão, irmão, para que você possa encarar o desafio, para que você possa não se sentir sozinho. Apesar das lutas, das dores, dos problemas, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que pode te iluminar o caminho, que pode te ajudar a vencer, a superar, a prosseguir, apesar da dor, apesar da perda, apesar da mudança. Ele confia e Ele aposta em você. Então, confie nele, conte com Ele. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Conserve esse tipo de pensamento, conserve as verdades de Deus nesse jardim e creia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se essa palavra fez sentido para você, se você compreendeu que em algum momento da sua história você está precisando acreditar mais na palavra, você está precisando confiar mais e se alinhar, se essa palavra foi para você, se coloque diante de Deus e peça: Pai, me ajuda a manter em minha mente, Deus, as tuas verdades. Me ajuda, Pai, a manter realmente o meu coração firmado em Ti, Senhor. Não no diagnóstico, não nos problemas, mas que os meus olhos estejam fixos na Tua verdade para mim. Coloque-se diante de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que tem agido de uma maneira tão especial em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor tem se derramado sobre as nossas vidas, mesmo sendo nós tão frágeis, tão fracos, tão falhos, tão volúveis. O Senhor tem investido, o Senhor tem apostado, o Senhor tem insistido com a gente. O Senhor se importa conosco, Pai. Obrigado, obrigado mesmo por isso. Eu peço que cada irmão, cada irmã, ó Pai, que ouviu, que sentiu algo do Senhor, ó Pai, que essas verdades da Sua palavra possam realmente fazer morada em suas mentes, em seus corações, de maneira que, Senhor, eles possam estar a cada dia mais acreditando, a cada dia mais, ó Pai, confiando, a cada dia mais, Senhor, alinhando os seus desafios, suas lutas, naquelas que são as Tuas verdades para as nossas vidas, para a vida dos Seus filhos. Se o Senhor estiver conosco, não teremos medo, não precisamos ter medo, por quê? Porque nós vamos conseguir vencer, porque o Senhor é maior. Tua palavra nos ensina isso. Se o Senhor for por nós, quem pode ser contra nós? Ainda que enfrentemos lutas, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do passado, nem Covid nenhum pode nos separar do Seu amor. E em Cristo somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, ajude o meu irmão, a minha irmã, a poder enxergar o mundo que está ao seu redor, ó Deus, não na perspectiva cabalista, não numa perspectiva horrorosa, não numa perspectiva de desesperança, mas que eu e os meus irmãos estejamos nos firmando em Tuas verdades para nós. Que eu e os meus irmãos estejamos criando esta realidade, ó Pai, que são as Tuas verdades para as nossas vidas. E diante das lutas, das dificuldades, das dores, do Covid, nós possamos profetizar, nós possamos declarar a Tua verdade para nós, Pai. E não acreditar na mentira, e não acreditar só nas notícias ruins, não. Possamos fazer tudo o que nós devemos fazer para nos proteger, mas que a gente possa estar firmado no Senhor, porque acima de tudo, acima dos médicos e da vacina, é o Senhor quem nos provê saúde, é o Senhor quem cuida de nós. Ah, Pai, que o Salmo 23 e todas essas verdades possam estar vivas
na minha vida e na vida de cada um que me ouve nessa noite. E que estejamos criando esse ciclo da realidade, um ciclo virtuoso sobre nós, para que encaremos melhor as lutas, para que possamos encarar o desafio, ó Pai, com mais força renovada. Em nome de Jesus, eu peço que a Tua presença seja algo muito vivo na vida de cada um que me ouve hoje, Pai. Que em nome de Jesus, sentindo essa Sua presença e a força que vem do Seu poder, encaremos melhor os desafios. Sejam eles quais forem e do tamanho que forem, que a gente creia. O Senhor é maior, o Senhor é melhor e o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos fortalece e nos ensina a driblar esse momento, a fazer o que tem que ser feito, a vencermos esta fase. Em nome de Jesus. Amém.
Agora, queridos, é o momento das alianças. O nosso encontro aqui na terça-feira é um desafio para que nós estejamos nos apresentando diante de Deus por 7 semanas. Para quê? Para que a gente possa estar se expondo à luz das verdades que vêm da palavra de Deus. Para que a gente possa estar regando, colocando as sementes nesse nosso jardim. Para que a gente possa estar olhando as situações que nos envolvem durante esse tempo numa perspectiva que venha da verdade de Deus para nós. Então, o desafio é esse, que você possa estar comigo por 7 terças-feiras, colocando diante de Deus a sua luta, a sua causa, o seu pedido de oração. Escreva isso num papel. Registre pelo que você está fazendo uma aliança de 7 semanas na presença do Senhor. Durante esse período, abra o seu coração, ouça as músicas, as letras das músicas, os testemunhos, as participações de todos, as ministrações e perceba aquilo que Deus está fazendo com você. Às vezes, aquilo que a gente quer não é o melhor e nós precisamos estar assim atentos para perceber os sinais de Deus dirigindo o nosso caminho, a vara e o cajado dele nos corrigindo a rota para que a gente possa andar no caminho certo. 7 terças-feiras. É esse o desafio, é essa a proposta. Durante esse período, faça uma atividade nova, um exercício novo na sua vida. Um diário de gratidão. Durante esse período todo, registre, não encerre o seu dia sem ter pelo menos 3 razões para agradecer a Deus o dia de hoje. Por que valeu a pena viver esse dia de hoje? Feche o seu dia agradecendo a Deus. Registre isso. 3 motivos pelos quais valeu a pena viver esse dia. Faça isso. Isso é importante, porque esse registro, sendo escrito num caderno, quando você estiver passando por um problema onde a sua fé está sendo abalada, você vai poder pegar esse caderninho, vai olhar ali e vai se lembrar de tantas coisas extraordinárias que Deus já fez na sua vida. E todas essas coisas extraordinárias, todos esses testemunhos pessoais, vão te fortalecer para que você possa encarar o problema. Porque você vai olhar para trás e vai ver assim, puxa, assim como Deus me ajudou no ano passado, quando eu encarei isso, assim como Deus me ajudou semana passada, esse problema que eu estou encarando agora eu vou vencer também. Ele vai me dar a força necessária, ele vai me conduzir, ele vai me guiar. Então você vai fortalecer a sua fé. Como a gente falou no começo, é um exercício de fé. Quer que eu te ajude, irmão? Olha, faça lá bíceps, tríceps, espiritualmente falando, crie um diário de gratidão. Guarde isso com você, porque vai ser uma arma poderosa para te ajudar nos momentos de aflição e de luta, ok? Diário de gratidão, anote o seu pedido de oração e persevere nele por 7 semanas. Se Deus respondeu antes de terminar as 7 semanas, continue firme na aliança, continue conosco, caminhe 7 semanas com a gente. Se Deus não respondeu, continue, talvez tem mais algumas coisinhas que Deus queira trabalhar na sua vida, que Deus esteja usando essa dificuldade aí para te fortalecer, para te preparar para algo maior. Confia nele, confia no Senhor, Ele é o seu pastor e Ele está com você. Deixa Ele trabalhar, ok? Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus de alianças. Então, faça uma aliança e seja perseverante nela. E, por favor, compartilhe os testemunhos, conte para nós aquilo que Deus fez. Compartilhe, porque assim você abre o seu coração para Deus te dar mais e você dar mais glória a Ele. Glorifique a Deus com seu testemunho. Uma forma de nós glorificarmos a Deus é mostrando, é contando aquilo que Ele fez por nós, aquilo pelo qual nós somos gratos a Ele. Grave um videozinho, ou mande uma cartinha para mim, ou mande um WhatsApp que eu leio aqui, ou conte a sua história, que a gente vai de alguma maneira compartilhar essa história aqui, tá bom? Faça isso. Compartilhe comigo, que a gente vai ter a alegria de poder compartilhar seu testemunho ou de montar o seu vídeo e colocar aqui à disposição de todos na transmissão. Joia? Beleza? Se você mandou seu pedido de oração, a nossa equipe aqui já registrou, está passando das minhas mãos o pedido e nós vamos estar orando agora. Eu quero te falar para que você possa pensar nessa aliança, nessa causa que você está agora apresentando diante de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Coloca diante do Senhor,
Coloca diante de Jesus a sua luta, a sua causa, o seu pedido de oração nesse momento. Fecha os teus olhos, pense nessa causa, nesta luta, nesse pedido. E enquanto o pastor estiver orando, também você ore, se apresentando diante de Deus e apresentando a sua causa. Pai, confiamos plenamente de que o Senhor é um Deus todo-poderoso e de que do nada o Senhor criou todas as coisas. Cada um de nós somos fruto, ó Pai, da tua obra, da tua criação. Todos os seres humanos, ó Deus, sobre a face da terra são criaturas tuas. E todos nós estamos passando por um momento muito delicado. A criação tem gemido por causa daquilo que temos feito com ela, Pai. Da poluição, da destruição do meio ambiente, ó Pai, da eliminação de espécies de animais. Senhor, nós temos sido muito ruins e cruéis. Agimos de maneira muitas vezes impensada, egoísta. Só buscamos os nossos próprios interesses e agora estamos encarando esse desafio desse pequeno vírus. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem misericórdia de nós. Eu creio que o Senhor tem agido em nossas vidas, que o Senhor quer o melhor para nós. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ajude a mim e aos meus irmãos a termos uma consciência de tudo isso que estamos enfrentando, uma boa consciência de tudo isso que estamos vivendo, que possamos repensar nossas histórias, repensar nossas famílias, a forma como estamos lidando e tratando, ó Pai, nossos relacionamentos domésticos. Ajude-nos, ó Deus, a percebermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso. Só a espécie humana está sendo atingida por esse vírus. E todo mundo parou. Então ajude a cada um de nós a entendermos o que precisa ser mudado, a forma como precisamos lidar melhor, ó Pai, com toda a criação. Em nome de Jesus, nos ajude a perceber que não somos melhores que ninguém, não estamos mais protegidos que ninguém, mas que todos podemos e devemos fazer, ó Pai, o que for necessário para proteger o nosso próximo, a nossa família, a nós mesmos. Em nome de Jesus, te agradecemos, te damos glórias, ó Pai, pelas vacinas que estão aí, que estão chegando aos municípios, que estão começando o processo de imunização da população. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas tenham consciência, que os políticos ajam de uma maneira mais assertiva e visando o bem comum, ó Pai, de todos nós. Que o pessoal da saúde, em nome de Jesus, e todos aqueles que estão envolvidos nesse momento, ó Pai, nessa luta, possam sentir a sabedoria que vem do Senhor para poderem, ó Pai, terem as suas forças renovadas, terem, ó Pai, condições de tratar daqueles que estão enfermos, ó Pai, daqueles que estão sofrendo, em nome de Jesus. Que os médicos, os técnicos, o pessoal do hospital, Pai, em nome de Jesus, sejam eles assim usados pelo Teu Espírito Santo para provocar a cura, para provocar realmente um ambiente de cuidado, ó Pai. Obrigado por essas pessoas. E eu peço que o Senhor esteja assim abençoando, fortalecendo esses irmãos, renovando-lhes as forças, porque eles estão ali expondo as suas próprias vidas ao risco por amor das outras pessoas. Deus, que exemplo eles são de doação, de serviço, e eu peço que o Senhor os proteja, eu peço que o Senhor esteja assim, fortalecendo-os, ajudando as suas casas, protegendo suas casas, porque muitos deles estão expostos ali ao vírus e de repente até em levar para suas casas. Guarda esses queridos, essas queridas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os funcionários do hospital, em nome de Jesus, as pessoas que estão desenvolvendo e produzindo e multiplicando as vacinas, em nome de Jesus. As ações em direção dessa imunização, dirige em nome de Jesus. Que os maus intencionados, os desvios e as coisas todas caiam por terra, Pai. Que sejam diminuído em seus corações esse desejo maligno e que as pessoas possam estar realmente contribuindo para o bem. Para o bem. Em nome de Jesus, Pai.
Muitos já estão encarando o Covid ou estão contaminados com o Covid. Pai, eu peço por eles, peço que o Senhor possa estar fortalecendo e dirigindo a vida de cada um dessas pessoas, ó Pai. Eu peço pelo Noel Batista, eu peço pela Geni, Senhor, eu peço por sua família, eu peço pelo Alexandre e família que estão também vivendo esse momento de Covid. Ó Pai, o Severino Bandeira, em nome de Jesus, clamamos por ele, ó Pai, por essa questão do Covid. Pela Ismênia, ó Pai, pela Marilene, em nome de Jesus, que estão encarando o Covid nesse momento, pelo Valdomiro, pela Neide, Senhor, que estão encarando, o Fábio, em nome de Jesus, protege esses queridos, de maneira que, ó Senhor, nesse momento todo em que estão vivendo a quarentena, vivendo de fato o Covid em seus corpos, eles sintam a sua mão segurando a deles, ó Pai, e que eles possam sentir a paz que excede o entendimento, que eles possam confiar mais e mais em Ti, que eles consigam sentir que o Senhor está ali, junto deles nesse momento, ó Pai, ajudando, fortalecendo, conduzindo, em nome de Jesus. Aqueles que estão hospitalizados, ó Deus, o coração deve estar angustiado, ó Pai, que eles sintam a sua presença, sintam a sua mão segurando a deles nesse momento, que eles tenham fé, ó Pai, que eles consigam, ó Pai, confiar e se entregar e que os remédios, os tratamentos, os medicamentos, os protocolos que estão sendo aplicados em suas vidas contribuam para o bem, para a recuperação, para a saúde. Em nome de Jesus, clamamos por eles, ó Pai. Pedimos que o Senhor mesmo possa estar dirigindo, operando através dos medicamentos, dos médicos, dos procedimentos todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Clamo a Ti pelo Nereu. Eu clamo a Ti, Senhor, pelos outros que estão encarando sequelas do Covid. Ó Pai, o Senhor conhece cada vida e o que está acontecendo, como os médicos estão lidando ou como os médicos estão cheios de interrogações diante disso. E eu peço que a Tua presença seja algo muito vivo no coração e na vida de cada um, no coração e na vida do Nereu, Pai. Que ele possa conseguir enxergar a Tua mão, enxergar o Senhor segurando a mão dele, ó Pai. Que todos esses irmãos, essas pessoas que estão sofrendo sequelas do Covid, possam sentir o Senhor e confiar mais em Ti. E ter as suas forças renovadas para levantarem e caminharem, ó Pai. Para poderem não esmorecer, não se desmoronar, mas conseguir enxergar a luz, a força e caminhar, apesar desse momento. Em nome de Jesus, Pai. Clamo a Ti por outros irmãos que também estão clamando por saúde. Cremos que a saúde vem de Ti, Pai. Clamamos pelo Severino, clamamos pela Neuza, pela Celi e Edson, ó Pai. O Senhor conhece e sabe o que eles estão passando. Pelo José e a Toninha, Pai. Clamo pelo Eduardo, pela Carol, pelo Arthur. Clamo pelo Ícaro. Clamo pelo Emanuel, clamo pelo Tiago, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar restaurando-lhes a saúde, que o Senhor possa estar envolvendo esses queridos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina que pelas chagas de Jesus nós somos curados. Então eu peço, ó Pai, que o sangue de Jesus esteja envolvendo cada vida e cada coração que está aqui clamando por saúde. Em nome de Jesus, saúde física, saúde emocional, eu clamo a Ti pela Valéria, eu clamo a Ti pelo Felipe, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pelo Gustavo. O Senhor conhece cada uma dessas vidas e o Senhor sabe o que eles estão encarando e como eles precisam da Tua mão, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, fortalece, ajuda a Marta, ao Pai, ao seu esposo, Ezequiel, Pai, protege a pequenininha também, a família toda, restaura-lhes a saúde, em nome de Jesus. Clamo a Ti pela vida da nossa irmã Emília, ó Pai, pelo seu processo, ó Pai, de recuperação pós-AVC. Em nome de Jesus, dá resistência, dá resiliência, os técnicos, ó Pai, sejam instrumentos nas mãos do Teu Espírito Santo, na vida dela, na vida do irmão Milton também, Senhor, que os técnicos, os profissionais que estão ali ajudando, possam ser bênção na vida dele, que ele tenha força e coragem. Desfaz, ó Pai, todo embaraço, desfaz todo o entendimento equivocado, ó Pai, desfaz toda a obra do maligno, ó Pai, que caiam por terra em nome de Jesus, e que os olhos de cada um de nós estejam fitos nas Tuas verdades, naquilo que é Teu para nós, em nome de Jesus, Pai. Às vezes o inimigo acaba se aproveitando de momentos de fragilidade física e emocional para lançar setas, ó Pai, para que a gente possa esmorecer, ter a nossa fé abalada, mas eu clamo, o Senhor é maior, então fortalece os meus irmãos e irmãs, desvenda os seus olhos para que eles entendam e enxerguem a Sua presença junto a deles, Pai. Em nome de Jesus, clamo a Ti pela Cida e Plínio Fadoni,
Guarda esses nossos queridos irmãos, clama a Ti pela vida da Suzete, ó Pai. Guarda esse lar, ó Senhor, e que eles todos ali possam perceber o fluir do Teu Espírito Santo e a Tua direção para cada um e suas lutas. Clama a Ti a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão Osvaldo, sobre a vida da nossa irmã Durene, sobre a sua casa, sobre a sua família, Pai. Em nome de Jesus, protege esses nossos queridos irmãos e que eles possam todos os dias ter muita alegria e prazer em Te louvar. Clama a Tua bênção sobre a vida do Edvalter e da Dirce, sua esposa, Pai. Protege esses queridos, dá-lhes saúde, ó Pai, força, renova-lhes a força, em nome de Jesus. Clama a Ti a Tua bênção sobre o irmão Merari, sobre a sua esposa Emi. Protege esses queridos irmãos, fortalece-os, ó Deus, e que acima de tudo, em todos os dias, eles sintam o Senhor com eles. Clama a Ti a Tua bênção sobre o João, que está encarando um desafio aí, ó Pai, na cura da sua garganta, em nome de Jesus. Abençoa ele, renova a força dele, ó Deus, e que ele possa manter os seus olhos, manter em sua mente as Tuas verdades, ó Pai, sobre ele, aquilo que é Teu para a vida dele. E assim, cada um dos irmãos e irmãs aqui, ó Pai, que estão encarando uma luta, que a gente possa, diante dessa luta, olhar e perceber as coisas não do nosso jeito, não com a nossa fragilidade, mas com a força que vem do Senhor, porque tudo nós podemos se o Senhor nos fortalecer, tudo nós vamos conseguir, ó Pai, conquistar a vitória se o Senhor estiver do nosso lado. Então, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos e irmãs e aqueles que estão fazendo um propósito, ó Pai, de caminhar 7 semanas na Sua presença. Sonda o coração de cada um de nós e, como a Sua palavra nos ensina, endireita as nossas veredas, faz com que, Senhor, os nossos caminhos sejam aplanados, ó Deus, na Tua verdade, na Tua vontade para nós, e que todos consigamos entender diante as tempestades, diante aos mares revoltos, ó Deus, que às vezes nos envolvem, que a gente possa perceber o Teu cuidado, perceber que o Senhor é nosso pastor, que cuida, que dirige, que nos acompanha, e ainda que enfrentemos perigo de morte, que consigamos sentir a paz que vem do Senhor e que excede o entendimento, que não tenhamos medo, mas tenhamos ânimo, tenhamos fé e caminhemos, ó Deus, firmados em Ti e nas Tuas verdades para nós. Nos ajuda, Pai. Peço a Tua bênção sobre a vida da irmã Íria. Peço a Tua bênção sobre a vida da irmã Ana Henrique, Senhor. Guarda esses queridos. Guarde a todos nós. E aquele irmão e aquela irmã que hoje está fazendo uma aliança contigo, ó Pai. Aquele irmão e aquela irmã que colocou seu coração, a sua fé, a sua confiança em Ti, Pai. Ajuda a cada um de nós a perceber que o Senhor está presente nas nossas vidas, em nossas lutas. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua luz para os nossos pés, a lâmpada para os nossos caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, para que a gente possa ir se alinhando na Tua verdade, na Tua vontade, e que seja feita a Tua vontade, a Tua verdade sobre a vida de cada um de nós, Pai. Às vezes o que desejamos não é bem o que precisamos. Às vezes o que desejamos não é o melhor para nós. Nos ajuda, nos fortalece, nos conduz. É o que eu Te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Você pode enviar seus dízimos e ofertas por meio eletrônico, com uma transferência para o Banco do Brasil, agência 0224-0, conta 29021-1, em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Cornélio Procópio. Ou você pode fazer uma transferência via Pix. A chave Pix é o e-mail dízimosipicp@gmail.com. Ou ainda, você pode também contribuir com uma oferta para a reforma que estamos fazendo nesse momento. A chave Pix é um e-mail reformaipicp@gmail.com.
Irmãos, que bom que estamos juntos, que bom que a gente pôde desfrutar desse tempo aqui na presença do Senhor. Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua participação, pelas fotografias que vocês enviaram. Que bom, isso alegra o meu coração, porque eu vejo que você está aí, a gente está aqui junto. E você que nos assistiu e não participou, não mandou a sua foto, não tenha vergonha, escolha uma fotografia bem bonita da sua casa, da sua família e mande pra gente poder mostrar aqui. É uma maneira de alegrarmos o coração uns dos outros, matarmos a saudade, revermos as pessoas, vermos as crianças que estão crescendo. Jesus, como elas crescem. Manda pra gente a sua foto na próxima transmissão, pra gente poder mostrar aqui, ok? Vai ser uma alegria pra gente poder mostrar a sua fotografia. E mais, lembra que eu disse no começo, dê o seu testemunho, mande um videozinho dizendo, né, estamos juntos, conectados em Cristo. Faça isso, mande alguma coisa assim, que a gente faz um vídeo e coloca lá na transmissão para que você possa se fazer presente, e assim a transmissão fica bem legal, bem dinâmica e bem participativa. Gostaria muito de ver você. E lembre, nós estamos escrevendo a história e eu gostaria de registrar a presença de todos os irmãos aqui da casa nas nossas transmissões, tá bom? Muito obrigado, querido, pela sua vida, pela sua participação. Tudo isso que foi falado e foi feito, tudo foi com muito carinho, pensando em estimular sua fé, em te fortalecer no Senhor. Enfrentaremos lutas, irmãos, mas tenham bom ânimo. O Senhor nos garante, Ele vai estar conosco todos os dias. Então, cuide-se e lembre-se, Deus ama você. Até a próxima transmissão. Até mais, irmãos.